Pessoal, antes de começarmos, esta é a parte 3. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. O caos toma conta do cenário quando o aviso ecoa. Eles estão sob ataque. O céu se ilumina com uma chuva de projéteis, criando uma atmosfera de pânico e urgência. Kang Yanshu observa a cena ao lado de You Sewa. A tensão é palpável enquanto ele grita para todos se protegerem atrás da carroça, tentando coordenar a defesa em meio ao tumulto. Explosões ecoam ao redor, e um dos presentes solta um grito de dor, enquanto as gêmeas se destacam no tumulto. Elas se abaixam para se proteger, os olhos arregalados em terror. Sewa e Kang se preparam para agir, enquanto Sewon, com seu olhar sério e determinado, toma a liderança. Ele ordena que You Sewa e Kang Yanshu o sigam, sua voz firme e cheia de autoridade. Sewa responde com entusiasmado beleza, sua confiança transparecendo, enquanto Kang Yanshu concorda com um firme pode deixar, pronto para entrar em ação. De repente, uma mensagem do sistema surge no ar, o cofre da ganância foi desbloqueado. Uma barreira de energia azul, chamada de escudo amplo, se manifesta ao redor dos três, protegendo-os da chuva de ataques. A explicação da magia revela que é uma técnica adaptada para resistir a investidas massivas, vinda da Torre da Magia Incolor. Os goblins avançam com gritos selvagens, suas armas erguidas e a fúria estampada em seus rostos. Sewon se prepara, com eletricidade pulsando em volta de seu corpo, ativando a habilidade Cadeia Relâmpago, amplificada pelos princípios da Torre Negra. A energia se intensifica ao seu redor, refletindo sua determinação. Kang Yanshu desencadeia sua habilidade de Guerra Aberta, seu corpo vibrando com a força do combate. Ao mesmo tempo, You Sewa ativa sua técnica da primeira perna da tarântula, seus movimentos ágeis e precisos, prontos para atacar. A batalha explode em um espetáculo de luz e energia. O campo de batalha é iluminado por uma onda de poder que se choca contra os goblins, lançando-os ao ar em meio a gritos agonizantes. As lâminas brilham em um arco de pura intensidade, abrindo caminho através das fileiras inimigas. Os gritos dos goblins se misturam ao som da eletricidade crepitante que envolve a cena, uma manifestação do poder de Sewon. A admiração toma conta de alguns aliados que observam a demonstração de força com olhos arregalados. Um deles murmura, impressionado, mas logo se lembra da situação, incentivando os outros a participarem da luta. Não é hora de apenas assistir, diz ele. Precisamos ajudar e não deixar tudo nas mãos deles. A determinação se reflete nos rostos dos que decidem avançar para reforçar a defesa. O som de batalha continua quando um goblin, olhos arregalados de terror, é atingido com um golpe preciso. Sewon, com o olhar fixo e calculista, mantém sua postura em meio ao caos. Uma aura sombria e roxa emerge, indicando o uso de um poder ainda mais ameaçador. Baekhyun surge, a energia vinda dele pulsando intensamente. Ele mal consegue conter sua excitação, murmurando sobre a expectativa do confronto com a manticora que ainda está por vir. Os goblins restantes recuam em desespero, seus passos rápidos ecoando pelo campo. Uma mensagem digital flutua no ar, parabenizando-os por terem conseguido bloquear a emboscada dos goblins. O grupo começa a se recompor sob o céu azul claro, a tensão do momento anterior dando lugar a uma breve pausa. Sewa elogia o trabalho feito, mas destaca a necessidade de cautela antes de perseguirem os que fugiram. A jovem de cabelos longos observa os arredores com atenção enquanto uma das gêmeas se aproxima, exclamando animadamente, sim, Sewon, com sua expressão séria, reflete que se os inimigos recuaram, é provável que haja uma base ou algo de importância por perto, o que reforça a necessidade de precaução. Ele observa o ambiente com um olhar sério, uma leve expressão de interesse cruzando seu rosto enquanto comenta sobre a descoberta de mais uma dungeon oculta. Ele vira-se para You Sewa e a orienta a seguir em frente sem se preocupar com ele. Mas Sewa, surpresa, questiona para onde ele pretende ir. Sewon sorri levemente e responde que vai atrás dos goblins, com uma determinação que deixa claro que ele já traçou seu plano. Em outro ponto, Jeonpil, exausto e arfando, recebe uma poção de recuperação das mãos de Sewon, que elogia seu trabalho. Jeonpil, com os olhos arregalados e surpresos, responde com emoção, declarando que ele é o único em quem pode confiar. Sewon, mantendo sua postura firme, entrega a poção enquanto instrui Jeonpil a descansar. Sewon se encosta em uma árvore, observando de longe o movimento dos goblins que se aglomeram na floresta. Ele pondera sobre o tamanho do grupo que os atacou anteriormente e conclui que devem ter pelo menos 1000 goblins, talvez até o dobro disso. Uma sombra de estratégia passa por seu olhar enquanto ele considera as opções de ataque, cogitando a ideia de incendiar a floresta para ganhar vantagem. Nesse momento, um goblin patrulheiro se aproxima, seu rosto contorcido em um misto de alerta e cansaço. Ele emite um som agudo de surpresa, percebendo algo fora do comum. O outro goblin tenta fugir em pânico após um deles ser eliminado, seus pés batendo no chão enquanto sua respiração ofegante revela o desespero. De repente, uma presença sinistra emerge das sombras, olhos brilhantes e uma aura ameaçadora envolvendo Sewon.
O Goblin se vira apenas para encarar Seon, que sorri de forma intimidadora enquanto diz com frieza: fica tranquilo. Vou te mandar para onde ele foi. Antes que o Goblin possa reagir, Seon golpeia com precisão, o impacto seco e imediato silenciando o monstro. A notificação flutua no ar, indicando que a técnica de furtividade de Ukerga foi ativada, uma habilidade lendária conhecida por aterrorizar nobres em todo o continente. Seon se move rapidamente entre as árvores, observando o caos que se desenrola enquanto os gritos de alarme dos goblins ecoam na floresta. Os olhos de Seon brilham com astúcia enquanto ele observa a movimentação. Um sorriso se forma em seus lábios enquanto pensa: sim, corram, malditos. Enquanto vocês me procuram. Ele já traça seus próximos passos, a mente estratégica se adiantando ao inimigo. De repente, uma mensagem surge diante dele. Você descobriu a Dungeon Oculta, Vila dos Goblins Astutos. Uma conquista notável foi alcançada. Você ganhou 2000 pontos como recompensa. Ele observa a vila cuidadosamente construída, com suas defesas e estruturas surpreendentemente bem elaboradas. Para goblins, eles construíram esse lugar bem direitinho. Seon reflete enquanto busca pela sala mais luxuosa, deduzindo que deve pertencer ao chefe, provavelmente com um depósito escondido atrás dela. Dentro da Vila dos Goblins, os monstros verdes correm de um lado para o outro, suas expressões tensas e vozes apressadas revelando o pânico crescente. Eles tentam se organizar enquanto gritos de prisioneiros ecoam, implorando por suas vidas. Um prisioneiro murmura droga. Resignado, o desespero evidente em seus olhos. Observando a cena de um ponto estratégico, Seon analisa a situação com frieza. Ele reflete sobre a possibilidade de aquelas pessoas terem começado o tutorial ali e sente um aperto no peito por não poder ajudar de imediato. Salvar os prisioneiros seria suicídio, ele admite para si mesmo. Um passo em falso, e eu morro junto com eles, pondera enquanto se move com cautela. Mais adiante, um Goblin vigia, alerta, mas Seon se aproveita de um momento de distração do monstro para avançar em um ataque rápido e certeiro. O Goblin mal tem tempo de reagir antes de cair derrotado. Uma notificação surge. Você devorou um soldado Goblin. A constelação Príncipe Faminto resmunga, insatisfeita com a qualidade e quantidade do banquete. Seon, ainda atento, se esconde e observa a movimentação no interior da vila. Um brilho chama sua atenção, seus olhos se estreitam em um misto de surpresa e interesse. Ele percebe a sala de armas bem equipada dos goblins, com arcos, flechas e outros equipamentos. Caramba, tem umas armas bem decentes aqui, comenta enquanto uma nova notificação revela sua descoberta e a decepção da constelação por não encontrar comida. Com uma decisão tomada, ele sente o toque do cofre da ganância ser desbloqueado. Seon segura com firmeza a bolsa dimensional, um item raro criado pela Torre da Magia Incolor, capaz de armazenar uma grande quantidade de objetos. Com um olhar decidido e um leve sorriso, ele murmura para si mesmo: vamos pegar todos eles. A bolsa em suas mãos brilha suavemente, e ele reflete que conseguir algo tão poderoso em um simples tutorial é uma oportunidade rara. É quase como uma versão capada do cofre de Mamon. É maior do que eu esperava. O comentário desperta a irritação da constelação Corvo Curvado, que, franzindo a testa, sente-se ofendido com a comparação. Seon, sem se deixar abalar, confirma para si mesmo: sim, uma versão bem capada. Em seguida, ele se aproxima de um baú, a curiosidade aumentando enquanto o abre. O brilho rosado das pedras de mana dentro do baú ilumina seu rosto. Ah, pedras de mana? Perfeito! Ele pega uma pedra entre os dedos, a luz mágica cintilando em sua pele, e um sorriso astuto surge em seus lábios. O plano se forma em sua mente. Acabei de pensar num jeito ótimo de lidar com os goblins. Seon encara a pedra com uma expressão determinada, pronto para transformar a vantagem que acabará de adquirir em uma estratégia letal. O som de passos ecoa pelo salão da vila enquanto o chefe Goblin, Kokonka, urra de frustração. Vocês ainda não acharam o invasor? Sua voz estridente reverbera pelas paredes de madeira, enquanto ele balança uma grande espada com ferocidade, intimidando os goblins ao seu redor. Com um golpe furioso, ele empurra um Goblin que hesita. Seus inúteis! Saiam daqui! Achem esse cara logo! Ordena com raiva, acrescentando com desprezo: e tô com fome, tragam o humano mais novo que conseguirem. O desprezo em sua voz é evidente quando resmunga sobre a incompetência dos seus subordinados. Que idiotas, o nível deles é simplesmente inaceitável. De repente, uma voz fria e inesperada ecoa da penumbra. Concordo, lindo. Kokonka se vira, confuso, enquanto Seon, com um olhar astuto, aparece atrás dele, a tensão pairando no ar. O quê? O líder Goblin mal tem tempo de reagir antes que Seon se mova com uma velocidade letal, desferindo um ataque preciso e poderoso. Kokonka grita em pânico. Quem é você? Seon, mantendo um sorriso sarcástico, responde com uma calma ameaçadora: mesmo se eu te contar, você não vai viver para contar história. Sua lâmina brilha com um tom rubro enquanto corta o ar, a energia se intensificando ao seu redor. O chefe Goblin recua, atônito,
mas Seon já está determinado a acabar com a luta rapidamente. Observando o líder Goblin e seus movimentos ágeis, Seon reconhece: você é um monstro nomeado? Seus reflexos são bem rápidos. O chefe Goblin, com suor escorrendo pelo rosto, percebe o perigo iminente representado por Seon. Seus pensamentos acelerados denunciam o medo. Esse humano é perigoso. Ele nem hesitou em cortar minha garganta. Em um ato de desespero, ele grita por ajuda. Guardas! Porra, venham logo! Mas Seon, com um sorriso calmo e confiante, responde: não adianta gritar. É tarde demais. O rosto de Kokonka se contorce em um buquê de puro terror antes que uma explosão devastadora irrompa pela vila. O fogo consome rapidamente as estruturas, engolindo tudo em chamas violentas. Desespero e choque se estampam no rosto do chefe Goblin enquanto ele assiste impotente. Em minha vila! Grita, vendo sua fortaleza reduzida a cinzas. O pensamento de Seon é revelado enquanto a cena volta no tempo, explicando as pedras de mana que ele encontrara. Brilhando com energia mágica, elas são minerais infundidos com mana, capazes de serem usadas de diversas formas. Uma das mais poderosas é encantar essas pedras com magia de explosão, transformando-as em bombas que liberam toda a energia contida. Seon, com um olhar perspicaz e um sorriso satisfeito, explica: mesmo as pedras de mana mais fracas podem explodir uma casa. E coloquei elas por toda a vila. O pavor nos olhos do chefe Goblin reflete a compreensão tardia da armadilha mortal em que ele e sua vila caíram. O chefe Goblin avança com uma fúria cega, brandindo sua arma em um golpe desesperado enquanto grita: como ousa? Seon, com reflexos rápidos e uma expressão fria, desvia o ataque com precisão. Em um movimento ágil e calculado, ele finaliza Kokonka com um golpe certeiro, o som cortante do aço sendo seguido por um silêncio mortal. Uma notificação surge, destacando: você derrotou o monstro nomeado Kokonka, o Goblin astuto da vila. A recompensa é imediata. Seus pontos de contribuição pessoal aumentaram em 8.000. Por derrotar o monstro sozinho, você ganha mais 4.000 pontos. Outro alerta soa enquanto Seon segura o taco espinhento de Kokonka em suas mãos, comentando com desdém: é mais frágil do que eu pensava. Refletindo sobre a batalha, Seon pondera sobre as regras do tutorial. Bem, pelas regras, tenho que derrotar milhares de goblins no portão principal da dungeon. Então o monstro nomeado deve ter sido ajustado para ser mais fraco. O cenário ao seu redor se transforma em cinzas e ruínas, uma visão de destruição absoluta que ele contempla com um sorriso de satisfação. A notificação final é mais impactante. Você conquistou perfeitamente a dungeon oculta, Vila dos Goblins Astutos. A constelação Príncipe Faminto olha para ele com olhos cintilantes, satisfeita com a demonstração de poder. Com um tom despreocupado, Seon diz: tá, foi mal te fazer esperar antes de ativar sua habilidade de devorar. Uma aura sombria envolve o corpo do chefe Goblin enquanto é absorvido, aumentando a agilidade e o intelecto de Seon. Ele nota, surpreso: com a autoridade da gula eu posso absorver mana também. A constatação abre novas possibilidades, revelando que ele pode usar a energia interna absorvida para potencializar suas próprias habilidades. O Príncipe Faminto, com sua fome insaciável, observa a vila em chamas com um brilho ansioso. Uma notificação ressoa, detalhando que a constelação está encantada com o que considera um prato bem cozido. Seon, um pouco perplexo, reflete sobre a metáfora enquanto entende que se refere à destruição total da Vila dos Goblins. Ele pondera sobre a situação: tem mais de 1.000. Se eu usar a autoridade da gula em cada um, isso nunca vai acabar. No entanto, outra notificação surge, surpreendendo. A constelação aprimora a habilidade de Seon, permitindo-lhe consumir vários corpos ao mesmo tempo e ganhar uma absorção adicional de nutrientes. Com essa nova habilidade, Seon ativa a autoridade da gula, invocando presas gigantes que descem sobre a vila em um espetáculo de luz e poder, devorando tudo em seu caminho. Beleza, pode devorar o quanto quiser, ele comenta, aceitando o poder da constelação. Uma explosão de energia envolve o local enquanto os restos dos goblins são absorvidos, aumentando drasticamente os atributos de Seon. Ele sente a intensidade da absorção e, ao observar a cena, um sorriso contido se forma em seu rosto. De fato, um demônio é um demônio, reflete, enquanto a vila é completamente aniquilada em um clarão de poder absoluto. Uma nova notificação informa que ele devorou 2.101 goblins, resultando em um aumento significativo em seus atributos e mana. A energia azul pulsa ao redor de Seon, irradiando de seu corpo como uma aura intensa. Seon é envolvido por uma onda de energia pura quando o terceiro círculo de mana se forma em seu interior. A notificação o informa sobre o sucesso de seu progresso nos métodos de treino da Torre Negra. Ele sente o poder fluir intensamente e sorri com um toque de satisfação. Eu consegui o terceiro círculo no segundo capítulo do tutorial, exclama, impressionado com seu próprio avanço. O sistema reconhece o feito como impressionante e concede a ele 100.000 pontos, um número que o deixa atônito. 100.000, pensa ele, absorvendo a magnitude de sua conquista. Em um instante,
Constelações relacionadas à magia começam a mostrar interesse nele, mas o corvo curvado não permite a aproximação de constelações menores, protegendo seu protegido. Nesse momento, a deusa do amor e da beleza, Freya, a constelação chamada Quinto Dia, observa Seon com um sorriso encantador. Ele percebe o nível elevado dessa tensão e reflete sobre como constelações desse nível geralmente só aparecem no fim do tutorial, e apenas para os mais habilidosos. Com um toque de cautela, pensa, espero não estar ofendendo a deusa Freya. A presença de Freya desperta um conflito sutil. O corvo curvado emite um aviso ameaçador, mas Freya, com seu sorriso enigmático, não se deixa intimidar. As penas do corvo tremem em desafio, mas Seon decide que isso não é um problema urgente. Ele observa as constelações, ponderando a necessidade de alianças futuras. Para prevenir a próxima guerra dos demônios, eu preciso me aliar aos seres divinos, considera, enquanto vislumbra cenas de uma batalha celestial, anjos e demônios em conflito. Logo, uma voz familiar o chama, interrompendo seus pensamentos. Aí está você! Os sobreviventes se aproximam, os rostos demonstrando gratidão e surpresa. Um deles pergunta ansiosamente como Seon conseguiu realizar tal feito, enquanto o outro agradece emocionado, acreditando que estava à beira da morte. Uma mulher, emocionada, sussurra que não esquecerá a bondade demonstrada. Seon, com um olhar ponderado, considera se deve levá-los consigo, mas logo pondera que, apesar de tê-los resgatado, não sente qualquer responsabilidade por eles. O líder do grupo, com uma expressão séria e sincera, avança e fala diretamente. Ele garante a Seon que o grupo não pretende se tornar um fardo e que eles seguirão seu próprio caminho. Seon observa o homem e percebe que ele é o líder natural dos sobreviventes, com um ar de confiança que inspira os outros. Conclui que o grupo deve ter sobrevivido ao primeiro capítulo do tutorial e adverte, se quiserem seguir com ele, precisarão de uma determinação inabalável, pois não tem planos de proteger ninguém. O líder, tocado pelas palavras de Seon, responde com um aceno e um semblante resoluto, agradecendo mais uma vez. Seon, mantendo seu foco, ordena que se movam rapidamente, pois precisam caminhar sem descanso por meio-dia. Kang, com a expressão determinada e suado pelo esforço, empurra a carroça com força, os músculos tensos mostrando sua dedicação. Yoo Seu se aproxima, com os olhos gentis e a voz suave, demonstrando preocupação. Ela pergunta se ele está bem e oferece ajuda, sugerindo que todos podem empurrar juntos ou fazer uma pausa caso ele precise descansar. Kang, com um sorriso contido e uma pitada de orgulho, responde que está tudo bem e que considera aquilo parte de seu treinamento, recusando a oferta de descanso. Logo, uma notificação mágica surge. A constelação Homem Velho montado em um crocodilo ensina Kang a caminhar com mais força. Yoo Se observa com admiração enquanto ele prossegue, e então pergunta em voz alta se Seon ficará bem. Com firmeza, Kang responde que Seon não é fraco e que voltará ainda mais forte, a confiança clara em sua voz. De repente, o momento é interrompido pelo som de passos rápidos e uma figura desajeitada correndo em direção a eles. Jeonpil aparece, visivelmente apavorado, com o rosto pálido e a respiração ofegante. Ele tropeça e cai no chão com um baque, surpreendendo todos ao redor. Yoo Seu grita o nome dele, preocupada, enquanto a confusão se espalha pelo grupo. Alguém no fundo exclama, calma aí, enquanto todos olham perplexos para a cena inesperada. Com um olhar determinado, a jovem de cabelos azuis avança rapidamente em direção a Jeonpil, que está caído no chão. Eu vou dar uma olhada, diz ela, com a voz tensa, enquanto verifica os sinais vitais do rapaz. Em meio à sua avaliação, seus olhos se arregalam quando percebe o que está acontecendo. Um pensamento terrível atravessa, e ela exclama com pavor, é veneno. O ambiente muda rapidamente. O ar parece mais denso, e uma sensação de urgência se espalha entre os presentes. Ela olha ao redor, as mãos trêmulas, enquanto suas suspeitas se confirmam. Espera, esse cheiro. O medo em sua voz cresce, e então, em um grito, ela alerta. Pessoal, peguem um pano e cubram seus narizes e bocas. O veneno está no ar. O aviso dela vem tarde demais para alguns. Várias pessoas ao redor começam a sentir os efeitos, tossindo e sufocando. Um homem, desesperado, grita, no ar, enquanto o pânico se espalha. A névoa púrpura se infiltra no campo, envolvendo tudo em seu caminho. O caos é total, com pessoas caindo ao chão, incapazes de respirar. Em meio a isso, uma voz ecoa na mente dela. A constelação Leão Ensanguentado anuncia severamente que é hora de fazer uma escolha difícil, dado o número elevado de vítimas. A expressão dela se transforma, os olhos marejados de angústia enquanto cobre a boca com uma das mãos. Eu achava que havia me tornado uma alheira adequada. E agora eu tenho que escolher quem vive. Lutando contra a incerteza, seu olhar se fixa em sua própria mão, cerrada em um punho, enquanto uma sombra de frustração passa por seu rosto. Se aquela pessoa estivesse aqui em tempos como esse. A súbita ativação do cofre da ganância traz uma brisa revigorante, dispersando a névoa venenosa que ameaçava todos ao redor.
Youseo observa, ainda atordoada pelo efeito da brisa, enquanto as palavras um dos feitiços básicos de vento usados na Torre Verde aparecem, explicando a leve magia que acabou de ser utilizada, mais comumente vista no cotidiano do que em combates intensos. As gêmeas, com um sorriso de alívio, comentam consigo mesmas sobre a eficácia inesperada da magia ao ver a névoa tóxica se afastando rapidamente. Tratamento de veneno é a especialidade de Marbas, mas vai ser mais rápido se eu ajudar também, pensa ele, enquanto se ajoelha ao lado de Jeonpil para aplicar um feitiço de cura, a luz azul pulsando sob suas mãos. Com lágrimas nos olhos, Jeonpil agradece, ainda fraco, mas mostrando sinais de melhora. Youseo, percebendo a presença de Kang, grita emocionada, Seo-on, você voltou. Ele responde com um olhar firme e uma explicação simples, revelando que o retorno foi graças às pegadas de Kang, o que permitiu sua chegada antes do previsto. Era só parte do treinamento completa, mantendo sua compostura enquanto se prepara para o que vem a seguir. Youseo observa Seo-on com uma expressão curiosa e questiona sobre as pessoas que ele trouxe consigo. Antes que ele possa responder, um dos homens se adianta, apresentando-se com respeito. Eu sou Will Young. Graças a você, Seo-on, nós conseguimos sobreviver. Se for tudo bem, eu gostaria de seguir Seo-on e me juntar a esse clã. A surpresa e a emoção ficam visíveis nos rostos ao redor, e Seo-on, mantendo seu ar resoluto, responde com aceitação, estendendo a mão em sinal de boas-vindas. Will Young, visivelmente tocado, pergunta incrédulo se realmente estão sendo aceitos, ao que Youseo afirma com um sorriso sincero e palavras acolhedoras. Ela chama a jovem Zan e Andai, pedindo para que providenciem roupas para os novos membros. As duas respondem prontamente, movendo-se com entusiasmo. Youseo observa a determinação e força de vontade nos olhos dos recém-chegados e reflete sobre a importância desse espírito para sobreviver na jornada que os aguarda. Logo, uma notificação surge, confirmando que todos superaram com sucesso o julgamento da névoa venenosa, garantindo pontos de contribuição ao grupo. A calmaria que se instala é breve, mas carrega consigo um sentimento de conquista e renovada esperança para todos. O caminho está envolto em sombras enquanto ele atravessa a ponte, uma tensão pairando no ar. Uma mensagem surge, confirmando seu sucesso no julgamento do pântano ácido. Kang avança com firmeza, sua determinação é evidente. Logo, outra notificação aparece, reconhecendo a caçada bem-sucedida do bando de ursos vermelhos, enquanto o rugido feroz da criatura ecoa. Kang está de pé, um sorriso de satisfação iluminando seu rosto enquanto é abraçado pelas gêmeas, que se penduram nele com carinho e alívio. Seo-on reflete a segurança que agora sente, diferente dos desafios mortais que enfrentou anteriormente. As gêmeas, com suas expressões radiantes, abraçam-no como se tivessem reencontrado um porto seguro. Mais adiante, Seo-on, com um olhar determinado, emerge da dungeon viveiro de insetos. Ele reflete sobre a vantagem que possui graças ao guia da jornada, permitindo-lhe localizar e conquistar essas dungeons com uma facilidade que antes era inimaginável. Agora, em um momento de poder e controle, ele toma para si a dungeon com a autoridade da gula, desencadeando um ataque voraz contra a vila. A constelação Príncipe com Fome observa, deleitando-se com a experiência. Seo-on caminha para fora, consciente de que está superando suas expectativas e alcançando seu objetivo mais rápido do que o planejado. De repente, uma voz familiar o interrompe. Irmão, você está aqui. Seo-on fica surpreso ao ver Jeonpil diante dele, e, atônito, ele pergunta, como você me achou? Jeonpil, com um sorriso despreocupado e olhos brilhando de confiança, explica a Seo-on que estava explorando a área quando encontrou seus rastros e decidiu segui-los. Seo-on, com um olhar sério e um toque de surpresa, reflete sobre a habilidade de Jeonpil em rastrear, mesmo que relutantemente tenha que admitir que ele possui talento para isso. Jeonpil, entusiasmado, pergunta se Seo-on está indo para algum lugar específico. Seo-on responde que não, que chegou o momento de voltar, pois já encontrou tudo o que procurava. Jeonpil observa com admiração, exclamando sobre suas conquistas impressionantes, algo que sempre o fascina. Uma notificação digital surge, listando pontos de liderança acumulados, reforçando a posição de Seo-on. Enquanto Seo-on pensa sobre sua constante busca por itens ocultos, ele reflete que, mesmo sendo o número 1, não se sente completamente seguro de sua superioridade. Ele sabe que na torre há jogadores de habilidades excepcionais, guerreiros cujos talentos vão além do comum, alguns naturalmente poderosos desde o início, outros agraciados com bênçãos de constelações, ou que se fortaleceram por meio de suas próprias vitórias. Jeonpil sorri amplamente e convida Seo-on para um passeio em seu lobo branco, empolgado com sua nova habilidade de conduzi-lo em alta velocidade. Seo-on,
Imerso em seus pensamentos, percebe que, com o tempo estimado no tutorial indicando 116 horas restantes, chegará ao destino muito em breve. A paisagem muda enquanto ele atravessa a floresta densa, a luz filtrada pelas copas das árvores cria sombras misteriosas. Uma notificação soa em meio ao silêncio, ele passou com sucesso pelo julgamento da floresta gritante. Seo-won, aliviado, murmura para si mesmo que finalmente acabou, enquanto reflete sobre o quão insuportáveis foram os gritos que ecoavam ao seu redor, quase levando seus ouvidos ao limite. Seo, com um sorriso confiante e postura firme, elogia o grupo. Bom trabalho, pessoal. Vamos descansar para reorganizar. O grupo responde com entusiasmo, prontamente aceitando a pausa. Ela se vira para Yu-Jung, que se destaca com uma expressão modesta, e o parabeniza. Yu-Jung, você fez bem também. Ele, com um sorriso humilde, responde que o sucesso foi graças à cooperação e atenção dos outros. Seo-won observa debaixo de uma árvore, onde os raios de luz filtram suavemente pelas folhas, e reflete que o ânimo de todos melhorou significativamente. Ele reconhece que essa mudança deve ser atribuída ao crescimento de suas habilidades e confiança. De repente, Kang, com sua habitual determinação, aproxima-se de Seo-won e pede um treino. Antes que ele possa responder, Seo surge animada, declarando que também gostaria de participar, mas irá depois de distribuir a comida. Seo-won, com um sorriso leve e olhar ponderado, pensa sobre os dois, reconhecendo o alto potencial que possuem, tornando o ato de ensiná-los uma experiência divertida. No entanto, ele toma a decisão de adiar o treino por hoje, sorrindo levemente. Kang, com uma expressão surpresa e um tom questionador, pergunta: por que isso? Eu acho que estamos próximos do nosso destino, fala Seo-won. Uma notificação ecoa pelo ar, informando que Seo-won e seu grupo chegaram com sucesso ao destino. O sistema os parabeniza pela conclusão do segundo capítulo do tutorial, recompensando-os com 4.000 pontos por sua participação e um bônus adicional por terem reduzido o tempo de chegada. Um homem, ainda se recuperando do ritmo intenso, exclama aliviado: ah, chegamos! Acabou! Enfim conseguimos! Seo-won, no entanto, mantém uma expressão séria enquanto analisa a situação. Ele percebe a ausência de qualquer mensagem que confirmasse o ranking do grupo, o que o faz deduzir que não chegaram em primeiro. Considera que outro grupo deve ter seguido direto para o destino, sem se preocupar em coletar itens pelo caminho, diferentemente deles. Mesmo com a leve decepção, Seo-won se consola com o valor dos pontos obtidos pelas peças escondidas e reconhece que é satisfatório ter feito o esforço. Logo, uma nova mensagem surge, indicando benefícios adicionais pelo tempo restante. Caçar monstros durante esse período renderá pontos multiplicados. Enquanto a tensão no ar se dissipa momentaneamente, uma conversa preocupada toma forma entre os membros do grupo. Um dos participantes questiona com a voz carregada de incerteza: colisão? Posição segurada? O que isso quer dizer? Outro olha para Seo-won, buscando respostas. Seo, pensativa, observa com um semblante de preocupação crescente. De repente, seus olhos se arregalam em alerta. Um grito estridente corta o silêncio, e enormes aves, com penas avermelhadas e olhos afiados, surgem. A tensão cresce enquanto figuras sinistras surgem da escuridão. Goblins armados com lanças avançam com olhares ferozes. E logo atrás deles, lobos enormes, de olhos luminosos e dentes à mostra, emergem como sombras ameaçadoras. Um grito agudo e desesperado escapa de Jeonpil. Oh, o que é tudo isso? O pânico se espalha à medida que eles percebem a gravidade da situação. Estamos cercados de monstros, ecoa pela clareira, um aviso que gela os corações. Seo-won, com passos firmes e expressão focada, caminha em direção ao campo de batalha. Seo, percebendo sua determinação, chama seu nome com um tom que mistura preocupação e esperança. Ele não responde, seus olhos já fixos nos inimigos enquanto ergue a mão, de onde uma aura fria começa a emanar. Uma onda de energia gélida se forma ao redor de sua mão, seus olhos brilham com uma intensidade afiada. Com um movimento decidido, a magia se expande. Estalactites de gelo emergem do chão, disparando em uma explosão gelada. Uma notificação aparece, descrevendo o ataque: onda congelante. Essa é uma magia ofensiva da Torre Azul, que cria uma onda de estalactites afiadas para dizimar os inimigos. O poder da magia onda congelante é intensificado, aprimorado pelos princípios da Torre Negra. Estalactites afiadas e brilhantes atravessam o campo de batalha com uma força avassaladora, perfurando o solo e os corpos dos monstros que tentam avançar. O impacto é brutal, ecoando em um som de estilhaços gélidos. Os lobos e goblins, atingidos sem piedade, caem, congelados em expressões de terror. A cena é dominada por um brilho azul gélido, que se reflete nos olhos arregalados de Seo-won enquanto ele observa o resultado de sua investida. A notificação aparece, confirmando que a constelação Príncipe Faminto assiste com entusiasmo, expressando antecipação por uma refeição fresca e exótica, murmurando que esta será uma nova experiência culinária. Seo-won vira-se levemente, o olhar frio e determinado,
e diz para seus aliados, durante o tempo restante, vão com tudo. O golpe final da onda congelante atinge o último lobo que avançava, congelando-o em pleno salto antes de estilhaçar em uma chuva de fragmentos gelados. O campo de batalha está coberto por estátuas de gelo quebradas, evidências do poder absoluto de Seon. Ele caminha calmamente pelo campo, enquanto os corpos cristalizados de monstros caem ao seu redor, um lembrete do combate feroz. Youseo observa a cena com admiração, reconhecendo a força impressionante de Seon. Como esperado, Seon é extremamente forte, pensa ela, uma leve expressão de alívio e respeito visível em seu rosto. Jeonpil surge montado em uma fera esquelética, um sorriso animado em seus lábios enquanto grita para Seon, irmão, juntei os monstros. A estratégia é clara em sua mente. O jeito certo de caçar monstros é juntar eles. Seon apenas levanta a mão. Uma rajada de frio intenso explode em direção aos goblins reunidos por Jeonpil, congelando-os instantaneamente. O som dos monstros se quebrando reverbera pelo ar, acompanhado pelo brilho azul do gelo. Seon observa o campo, braços cruzados, e murmura com um olhar de cansaço e determinação. Tá quase acabando. Ele reflete sobre o progresso, avaliando o grupo e a situação. Se continuarem assim, sabem que conseguirão avançar de forma significativa. O próximo desafio é iminente. A voz de Seon ecoa em sua mente, relembrando a natureza do novo teste. Capítulo 3 do tutorial, Colisão. O conteúdo é sobrevivência. Ele sabe que a próxima fase será ainda mais desafiadora, onde apenas metade dos jogadores que chegaram até ali terão a chance de passar para o próximo estágio. O campo se enche de tensão enquanto os guerreiros enfrentam o caos iminente. Seon, com um olhar frio e focado, contempla a realidade do terceiro capítulo do tutorial. Colisões entre grupos serão inevitáveis, e as batalhas em dupla serão cruciais, especialmente perto da entrada para o destino. Ele compreende que a competição será acirrada, transformando o local em um campo de batalha brutal. Logo após, uma notificação ressoa, informando que ele subiu de nível. No céu, um falcão plana entre as nuvens, um prenúncio da próxima ameaça. A constelação Príncipe Faminto observa de longe, animado com a perspectiva de mais desafios, enquanto outro guerreiro, de cabelos loiros e sorriso irônico, aparece intrigado ao avistar o falcão. Esses aí são novos, ele comenta, preparando-se para o que está por vir. A constelação Cabra que brinca com o caos manifesta aprovação, mas também uma raiva contida. A aura da constelação se reflete no loiro, que, sem perder o humor, exclama, de fato, esse aí vale até a atenção dos deuses. Ele tira sua flauta de pan e começa a tocar, uma melodia carregada de mistério que ressoa pelo ar, suas notas desenhando padrões invisíveis e sedutores. A notificação confirma as expectativas da cabra que brinca com o caos, que aguarda ansiosamente a melodia de medo e confusão. Um músico loiro sussurra entre as notas, com um tom descontraído. Não sei por que você odeia tanto eles, enquanto as ondas sonoras dançam no ar, prenunciando um efeito perturbador que se espalha pelo campo. A melodia suave e hipnotizante do loiro ecoa pelo campo, envolvendo os monstros em uma atmosfera de tensão. Ao seu redor, lobos e aves de rapina de olhos brilhantes aguardam, prontos para atacar. Mas se é isso que o Deus quer, ele murmura, um sorriso sinistro em seus lábios. Em um instante, uma aura vermelha, intensa e ameaçadora, irrompe ao redor dos monstros, enquanto ele declara com voz decidida, vou fazer sua vontade. O cenário muda para a clareira iluminada pelo sol. Após 2 dias de luta contínua contra monstros, a equipe avança, marcando o meio do caminho do desafio. Youseo empunha sua lâmina com maestria, um golpe rápido e preciso corta o ar com força, gerando uma onda de impacto que ressoa pela floresta. A constelação Aranha Coroada observa, fascinada pelo som cortante do vento. As habilidades dos membros da equipe aumentaram notavelmente. Youseo, em particular, demonstra um crescimento impressionante em suas técnicas. Contudo, o que chama mais a atenção de Seon é a iminência de um momento crucial. Ele percebe que é a hora de agir. Seon examina o conteúdo de um cofre especial que acabará de abrir, o Cofre da Ganância. Dentro, encontra as orelhas gêmeas de Kobolo, um item raro de um monstro que habita cavernas e possui um olfato e audição aguçados. Dizem que ele pode detectar minérios apenas encostando as orelhas nas paredes. Com esse novo item em mãos, Seon se prepara, já antecipando os próximos desafios que surgirão, enquanto o som de passos rápidos alerta para uma nova aproximação iminente. Jeonpil grita em pânico enquanto a maré de monstros, liderada por figuras ferozes e imponentes, avança sobre ele. Irmão, seu chamado desesperado ecoa pela clareira, amplificando o caos ao redor. Youseo e os outros observam perplexos enquanto a multidão cresce em número, movendo-se com uma sincronia ameaçadora. Seon, de pé, com expressão severa, tenta entender a situação. O que está acontecendo? Tem monstros demais! O pensamento corre por sua mente, mas algo chama sua atenção, o som peculiar e hipnotizante que invade a cena.
Mas nenhum deles é um monstro comum. Ele reconhece que algo fora do ordinário os controla. De repente, o eco da música revela-se mais claro, dominando o ambiente. A figura loira, com um sorriso ambíguo, toca sua flauta de Pan, a melodia de Syrinx. Seo-on, com os olhos fixos e alerta, sussurra com um tom de incredulidade e preocupação. Por que tô ouvindo o som da melodia de Pan Syrinx daqui? Seo-on sente um calafrio ao reconhecer a melodia sinistra ecoando pela floresta. Quem pensaria que eu estaria envolvido com aquele cara de novo? Ele reflete, sua expressão endurecendo com a lembrança. As notas que ressoam são inconfundíveis. Pan, a cabra que toca a melodia do caos, um ser celestial que antes de sua regressão foi o primeiro a mostrar interesse em seu potencial quando ele estava à beira do desespero. A memória de sua tentativa de corresponder às expectativas de Pan o consome. Ele sacrificou muito, mas não obteve nada em troca além de abandono quando o interesse do ser divino se dissipou. Um ódio antigo pulsa em seu peito, ecoando com a lembrança de como fora tratado apenas como entretenimento. De repente, uma mensagem divina corta o ar. A constelação, Corvo Curvado, cortou a comunicação com todas as constelações de rank baixo. As peças começam a se encaixar, e ele sussurra, então é isso. Machucou seu orgulho ser bloqueado por Mammon, e agora ele busca vingança. Com um movimento rápido, eletricidade azul intensa flui de seu corpo, iluminando o campo de batalha e obliterando monstros que gritam sob a descarga brutal. A floresta treme com a energia liberada por Seo-on enquanto ele enfrenta o caos trazido pela melodia de Pan. Com a expressão determinada, Seo-on corre pela floresta, ultrapassando os corpos derrotados e sentindo a tensão no ar. Ele reflete, isso não vai acabar assim. Preciso encontrar a fonte e terminar com isso. As pessoas vão aguentar mesmo que eu parta? Seu olhar firme carrega a responsabilidade do líder que busca proteger os seus. De repente, uma notificação ressoa no ambiente, destacando que o jogador Kang Yanxiao está ativando abrindo choque de batalha, e um brilho dourado explode, preenchendo o campo com uma energia eletrizante. Kang Yanxiao se posiciona, declarando, vou segurar a barra aqui. A cena brilha com a intensidade da sua habilidade, enquanto Seo-on observa surpreso. Youo Seo se aproxima, uma determinação visível em seu rosto, dizendo suavemente, você não é o único aqui, Kang Yanxiao. Com um movimento ágil, ela ativa a segunda perna da tarântula, irradiando um poder azul brilhante que corta através do campo. Seo-on é brevemente interrompido por ela chamando sua atenção. Seo-on, tá pensando em algo, né? Vai logo! Logo em seguida, um chamado familiar ecoa enquanto Jeonpil aparece, montado em uma criatura esquelética. Sobe aqui! Surpreso, Seo-on apenas reage com um quê? Seo-on encara Jeonpil com um olhar sério enquanto Jeonpil, com um sorriso brincalhão, comenta, fala sério, sempre vivi em duas pernas. Mas da próxima vez, me avisa antes de usar magia. Seo-on simplesmente responde, de forma direta, certo. Enquanto avançam, um ambiente sombrio se revela. Um som grave de flautas ressoa, junto de uma presença ameaçadora. Na escuridão vermelha, criaturas colossais emergem. Minotauros. A expressão de Seo-on endurece ao perceber a força dos inimigos. Existem 5 deles, todos tão fortes quanto monstros nomeados. De repente, uma risada familiar ecoa. Chegou tão cedo. A figura de Pan aparece, seu sorriso maligno refletindo a insanidade. Achei que você ficaria se divertindo com as minhas crianças por mais tempo. Ele se exibe, tocando sua flauta, e os monstros respondem à sua melodia como servos obedientes. Pan continua, seu tom provocativo mais carregado. Se eu sou um pastor, minhas crianças são um rebanho perfeito. Cada um deles foi transformado por minha música. E, bem, eu me superei desta vez. Seo-on observa atentamente, sua mente analisando. Ele usou em excesso o poder de constelação, transformando seu corpo. Para controlar livremente monstros dessa escala, ele deve estar apostando uma quantidade considerável de força vital. A tensão no ar aumenta enquanto os dois se preparam para o confronto iminente. Seo-on percebe a mensagem da constelação Cabra que brinca com o caos, alertando sobre um sorriso sinistro e alguém o encarando pelas costas. Sua expressão se mantém firme enquanto ouve Pan exclamando com entusiasmo, entendi. Se é isso que os deuses querem, então farei como desejam. Com um gesto dramático, Pan ordena o ataque. Agora, ataquem, meus seguidores leais. Os 5 minotauros avançam juntos, com runas vermelhas brilhando em seus corpos, irradiando poder brutal. A presença esmagadora faz Seo-on murmurar enquanto se prepara. Eles estão vindo todos juntos. Vou lidar com eles daqui mesmo. Canalizando sua magia, uma explosão elétrica azul surge de suas mãos. Raios envolvem os minotauros, criando uma visão destruidora enquanto o poder de Seo-on os atinge com precisão letal. Pan observa, rindo loucamente, zombando da resistência de Seo-on. Esse não pode ser o fim, né? De repente, uma criatura monstruosa surge. A terra treme enquanto Pan invoca sua próxima arma. Responda ao meu chamado. Minhoca gigante.
O chão é dilacerado enquanto uma criatura colossal emerge, com mandíbulas aterrorizantes. Nesse momento, Seon recebe uma mensagem. O cofre da ganância foi aberto. A habilidade Onda Terrestre é ativada. Uma magia sismológica da Torre Amarela faz o chão abaixo da criatura se deformar, engolindo-a em um ataque devastador. A descrição deixa clara sua potência. Magia básica representando a magia sísmica da Torre Amarela. Causa uma onda de terra que engole os inimigos. A magia Onda Terrestre desencadeia uma explosão sísmica, engolindo a minhoca gigante enquanto seu grito estridente ecoa, sinalizando sua derrota. Poe observa a cena com um sorriso frenético enquanto uma nova mensagem é exibida. A constelação Cabra que brinca com o caos está enraivecida, desejando que Seon sucumba ao medo. Pan responde com fervor: entendi, meu lorde. Ele começa a tocar novamente sua flauta de Pan, invocando ainda mais energia caótica. Um dos minotauros restantes começa a se transformar. Seu corpo é tomado por uma aura vermelha enquanto entra no modo insano, aumentando drasticamente seu tamanho e força. Seon reconhece a habilidade e comenta: modo insano. É uma habilidade que aquele bicho usou uma vez. No entanto, ele percebe que sua magia não parece mais ser eficaz. Ele reflete por um momento. Como lido com isso? Magia não parece estar funcionando mais. De repente, uma nova notificação aparece. A constelação Corvo Curvado decide devolver momentaneamente a arma que Seon havia emprestado. Uma espada luminosa surge em suas mãos enquanto outra mensagem aparece, dizendo que o Corvo Curvado deseja que ele lide rapidamente com Pan, segurando a espada. Seon sorri confiante e murmura: bem, vou usar isso com gratidão. Então, Seon assume uma postura firme, seus olhos fixos no Minotauro em modo insano que avança com uma força descomunal. Em sua mente, ele calcula cada movimento enquanto sussurra para si mesmo: esgrima de Taigu, usar a força do inimigo e defletir. O Minotauro ataca com um golpe devastador, mas Seon habilmente utiliza a energia do próprio ataque contra ele. Com um movimento fluido, ele redireciona a investida da criatura, fazendo com que ela perca o equilíbrio. Enquanto o Minotauro cambaleia, Seon salta para o alto, preparando um golpe final. A aura vermelha que envolve o inimigo parece tremular, quase desaparecendo, mas sua determinação persiste. Com uma investida feroz, Seon desce a lâmina brilhante diretamente sobre o Minotauro, sua voz ressoando em sua mente: esse é o fim. O impacto é definitivo. A espada corta através da defesa do inimigo, e o golpe ecoa com um som estrondoso. A criatura explode em um turbilhão de energia, desaparecendo em fragmentos que se dissipam no ar. Pan, agora encurralado, reca alguns passos, seu rosto torcido de medo e desespero enquanto a figura de Seon avança com determinação implacável. O som do vento cortante acompanha os passos de Seon, e a luz de sua espada brilha intensamente, refletindo sua intenção final. Pan tenta balbuciar algo, mas sua voz treme, incapaz de esconder o pavor. Antes que qualquer palavra consiga sair, Seon, com olhos determinados e cheios de convicção, declara firmemente: esse é teu fim, Pan. A constelação Cabra que brinca com o caos grita em descrença ao ver seu contratante ferido e caído, ordenando furiosamente que ele se levante. Pan, com os olhos arregalados de dor e medo, tenta responder ao chamado de sua deidade, mas suas forças já o abandonaram. Enquanto isso, Seon, com um olhar firme e confiante, observa a cena. Ele percebe o desespero e a futilidade das tentativas da constelação em interferir diretamente. Com um leve sorriso, ele comenta ironicamente sobre a absurda obsessão de uma divindade em descer tão baixo por vingança contra um humano. Pan, ainda consciente, reage com ódio impotente ao ouvir as provocações de Seon. Mas antes que ele consiga fazer qualquer coisa, a constelação Cabra que brinca com o caos surge em sua forma celestial, chocada por estar sendo desafiada diretamente. Seon encara a manifestação imponente sem hesitar, suas palavras afiadas como sua espada. Você tem orgulho, mas não a coragem para enfrentar o Rei Demônio diretamente. Então decidiu colocar suas esperanças em um humano? Que ridículo! A constelação, confusa e furiosa, não compreende como um mero humano ousa provocá-la dessa forma. No entanto, a tensão aumenta quando a figura do Corvo Curvado se manifesta imponente por trás de Seon, suas asas negras se abrindo majestosamente enquanto ele provoca a cabra. Vem até mim, se tiver coragem. Seon encara a figura celestial com um sorriso confiante, suas palavras repletas de sarcasmo cortando como lâminas. Ele provoca a constelação diretamente, sugerindo que, se está tão enfurecida, deveria ir pessoalmente enfrentar Mammon. A declaração faz o rosto da cabra que brinca com o caos corar de raiva, seu poder começando a se manifestar violentamente ao seu redor. A provocação não para por aí. Seon, com um dedo levantado como quem ensina uma lição, alfineta mais uma vez, destacando a dependência da constelação em manipular humanos por falta de força própria, sustentada apenas pelo suporte de seu pai. As palavras atingem como um golpe certeiro, arrancando uma explosão de poder descontrolada da constelação, que ruge em fúria, sua energia caótica se intensificando ao ponto de iniciar sua ascensão.
Enquanto o corpo de Pan é consumido pela energia da constelação, a explicação se desenrola. Este é o momento em que uma constelação quebra os limites da torre e toma posse do corpo de seu fiel, assumindo o controle direto. Um fenômeno raro e perigoso, uma vez que as regras da torre normalmente impedem interferência direta das constelações. A explicação continua, destacando as severas restrições que essa ação impõe. O rank da constelação é reduzido por violar a casualidade, atraindo a atenção do sistema e de outras constelações. Mas o principal motivo pelo qual constelações evitam a ascensão é claro, a penalidade severa ao serem derrotadas nesse estado. Pan, agora tomado pela força da cabra que brinca com o caos, avança com fúria contra Seon. Contudo, um golpe rápido e preciso reverte a situação. Pan grita enquanto seu corpo é forçado a recuar, e uma mensagem fria ecoa. Com sua agilidade, Seon o elimina facilmente. Uma notificação surge. A constelação, cabra que brinca com o caos, falhou na tentativa de ascensão. Uma porção do rank da constelação se desfaz. O poder usado para a ascensão começa a se esvair. Pan cai de joelhos, completamente vulnerável. Ele tenta manter o controle, mas a derrota é evidente. Como você ousa? Eu não perdoarei isso. Sua voz é cheia de ódio e desespero. Seon mantém a calma, um sorriso leve em seu rosto enquanto responde. Bom, quem mandou você acender em plena luz do dia? Enquanto Pan se debate, uma energia dourada começa a surgir na mão de Seon. O que você está tentando fazer? Se você me tocar de novo, meu pai não ficará parado, grita Pan, desesperado. Mas Seon, ignorando as ameaças, sussurra com determinação, autoridade da gula. Uma nova mensagem aparece. A constelação, Príncipe Faminto, diz que faz um tempo desde que ela teve um lanche tão luxuoso e abre sua boca. A energia dourada ao redor de Seon toma forma, avançando para consumir o restante do poder de Pan. Pan grita de dor enquanto a energia dourada o consome completamente. Não pode ser! O que você fez para possuir os poderes dos dois deuses demoníacos? Ele se contorce, mas é inútil. Uma mensagem surge. A constelação, cabra que brinca com o caos, caiu abaixo do limite do ranking. Caindo além do limite necessário, a constelação perde seus privilégios no sistema. Seon observa tudo com um leve sorriso enquanto outra notificação surge. A constelação, Príncipe Faminto, diz que embora o gosto fosse estranho, o sabor profundo foi excepcional. Com alívio e certa satisfação, Seon comenta para si mesmo, eu não tinha tanta certeza se Beelzebub poderia consumir o rank de uma constelação, mas parece que valeu a pena a aposta. Outra notificação aparece, a constelação, Corvo Curvado, estala sua língua, dizendo que você deve ser o primeiro jogador a dropar uma constelação durante o tutorial. Seon olha para o chão, onde algo brilha. Curioso, ele se aproxima e percebe o que ficou de Pan, aquilo é. Uma mensagem revela, instrumento feito por uma fada. Categoria, instrumento. Grau, B. Ele examina o objeto, lendo a descrição detalhada. Um instrumento de sopro feito através de um pente de tecelagem, herdando um fraco poder de uma relíquia sagrada infundido com a essência de Pan. Habilidades. Controle de Pan. Controla monstros do tipo animal dependendo do nível da habilidade de performance. Ressonância do medo. Induz medo em inimigos dependendo do nível da habilidade de performance. Choro de confusão. Coloca os inimigos em estado de confusão dependendo do nível da habilidade de performance. Seon reflete. Interessante, é de grau B igual a Durandal. Depois de um breve momento, ele conclui, no entanto, tem uma condição, dependendo do nível da habilidade de performance. Bem, isso será útil algum dia. Finalmente, uma última mensagem aparece. Você absorveu o rank de Pan com sucesso. Seon levanta o olhar, satisfeito, enquanto um brilho de determinação cruza seu rosto. Enquanto observa sua mão, algo diferente começa a se formar. Uma notificação aparece, destacando, absorver nutrientes aumentou todos os status em 10. Logo em seguida, outra mensagem surge. Você absorveu o rank de Pan, Deus dos Pastores, e ganhou a marca de Sátiro. Surpreso, ele examina sua mão, onde a marca começa a se formar. Marca divina que apenas aqueles escolhidos pelos deuses possuem. O poder dos próprios deuses, permitindo que você transcenda os limites humanos. Ele encara a marca com uma expressão intrigada. Eu nunca imaginei que ganharia uma marca divina. Ele reflete sobre a situação. Essa autoridade da gula é muito mais forte do que eu imaginava. Se eu continuar a absorver outros deuses nesse ritmo, talvez. Uma nova notificação detalha. Marca de Sátiro. Selada. Categoria. Marca divina. Grau. Desconhecido. Uma marca divina que contém o poder de Pan, o deus da natureza e dos pastores, com um potencial latente para a divindade. Outra mensagem complementa, absorção de rank em progresso. Ao absorver mais nutrientes através da autoridade da gula ou preenchendo certas condições, o poder de absorção aumentará. Seon sorri, decidido. Sem problemas aqui. Eu planejo usar a autoridade da gula livremente de agora em diante.
Com o vento soprando ao seu redor, Seo-won reflete sobre o que aconteceu. O que começou como um simples ato de vingança contra Pan se tornou uma recompensa inesperada. Ele se vira para o horizonte e conclui: certo, então devo retornar agora. Enquanto isso, uma luta intensa se desenrola no campo. Lobos enormes atacam ferozmente enquanto os jogadores lutam para conter os monstros. Um deles reclama em meio ao caos: droga, é como se mais monstros se juntassem de novo e de novo. Outro jogador, no entanto, responde com um sorriso confiante: mas você não acha que estamos muito mais fortes do que antes? Seu companheiro concorda, animado: com certeza. Enquanto isso, criaturas sinistras e sombras evocadas surgem em cena. O olhar de Baekon se intensifica ao invocar mais esqueletos para reforçar o combate. Alguém comenta, sem mencionar os esqueletos que Baekon invocou. A jogadora Lee Anu então ativa uma habilidade poderosa, envolta em uma energia, ganhando destaque em meio à batalha. A notificação informa: a jogadora Lee Anu usa a ala de sangue. A Lee Anu conseguiu uma habilidade bem formidável também, reconhece um observador, impressionado com o poder dela. Lee Anu observa suas mãos, encantada com o poder recém-descoberto. Ela murmura para si mesma: o poder de não só parar o sangramento, mas também de causar. Seus olhos brilham de determinação enquanto ela ergue a cabeça e agradece com sinceridade: obrigada, Lord Marbas. Uma notificação aparece. A constelação Leão Sanguinário limpa a garganta e vira o rosto, dizendo que não há razão para agradecê-la. Enquanto isso, uma melodia estranha começa a ecoar pelo campo. Jeonpil, confuso, pergunta em voz alta: que som é esse? A origem da música se revela quando Seo-won começa a tocar a flauta de Pan. Os tons envolventes enchem o ar, e os efeitos da melodia são imediatos. Os monstros, incapazes de resistir ao encanto, entram em estado de confusão, atacando-se entre si e fugindo em pânico. Seo, observando a situação, percebe o efeito da melodia. Com surpresa, ela diz: parece que os monstros de repente entraram em um estado de confusão. Ela então ergue o olhar, e seu semblante suaviza com um sorriso enigmático. O brilho em seus olhos é profundo enquanto seus lábios murmuram em tom decidido: só tem uma pessoa capaz de causar isso. Um pouco antes, montado em sua montaria veloz, ele observa a paisagem que passa rapidamente ao seu redor. Com um olhar pensativo, reflete: eu me pergunto como o grupo está indo agora. Espero que ninguém tenha morrido. Subitamente, algo chama sua atenção, e ele olha para frente, surpreso. Ao vislumbrar o grupo em combate, ele percebe o progresso. Até que eles estão lutando muito bem, não é? Eu pensei que estariam passando sufoco por causa da quantidade de monstros. Ele avalia rapidamente a situação e conclui: parece que eles podem lidar com isso sem a minha ajuda. Mas, ao tocar na flauta que carrega, muda de ideia. Um sorriso confiante surge em seu rosto enquanto decide: acho que está tudo bem se eu der uma mãozinha. A notificação do sistema aparece: instrumento que parece ser feito por uma fada. Categoria: instrumento. Grau: B. Você abriu o tesouro cofre da ganância. Partitura dos mares agitados. As instruções descrevem o item: um hino da tribo Nagan, seres meio humanos e meio cobra, criado com o intuito de subjugar inimigos em batalha. Ele começa a tocar, e o som ressoa como ondas poderosas, inundando a área com uma energia grandiosa. O grande hino que instiga coragem nos aliados. A melodia continua reverberando, instigando coragem nos aliados e espalhando pavor entre os inimigos. Os monstros, antes ferozes, hesitam e recuam, confusos e intimidados pela onda de energia que acompanha a música. Um após o outro, caem diante da força renovada do grupo, enquanto os aliados avançam com confiança. No meio do caos, Kang, com um golpe preciso, derrota o último inimigo. Uma notificação surge: você completou a quest oculta A Vingança do Espírito da Madeira. Kang, que realizou o ataque final, se levanta triunfante, exalando determinação. Seo-won observa a cena, satisfeito. E com isso, todos os esquemas de Pan viraram fumaça, comenta com um sorriso de canto. Ele guarda a flauta enquanto a calmaria começa a retornar ao campo de batalha. Em meio à clareira, passos rápidos ecoam. Seu surge: eu sabia que era você. Obrigado por ajudar. Ela se aproxima, sua expressão carregada de gratidão. Seo-won coça a cabeça, constrangido: tá tudo bem. Vocês teriam vencido mesmo sem mim. Mas, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, uma voz alta e animada explode ao fundo: irmão! Jeonpil surge correndo, claramente aliviado ao ver Seo-won. Jeonpil corre e se lança em Seo-won, exclamando entusiasmado: eu sempre acreditei em você. Ele o abraça com toda a força, enquanto Seo-won tenta processar a explosão de energia que o rapaz traz consigo. Pensamentos passam pela mente de Seo-won enquanto encara Jeonpil: esse cara. Por causa da forma dissimulada que ele agia antes da minha regressão, eu simplesmente não conseguia gostar dele.
Ele observa Jeonpil com um misto de surpresa e resignação, enquanto o loiro mantém um sorriso radiante. Mas depois de vê-lo retornar o lobo branco, acabei gostando um pouco mais dele. Jeonpil, ainda eufórico, comenta animado. Você quer dizer o Baekran? Ele sorri, apontando para o esqueleto de lobo. No entanto, Jeonpil nota algo estranho. A cor. Ele observa enquanto o esqueleto de lobo parece ter adquirido uma tonalidade incomum. Seo-won revela o que aconteceu. Eu usei o poder do tesouro para rapidamente me juntar novamente ao grupo. E, fazendo isso, a cor dele se tornou um carmesim completo. Uma notificação surge com a explicação: a crina do cavalo vermelho, um cavalo lendário conhecido por correr 1.600 km por dia. O cavalo do famoso herói Lu Bu. Ele arrancava em direção às linhas inimigas e proclamava a vitória. A crina do cavalo vermelho. Jeonpil, surpreso, exclama: meu Deus, tá vermelho. E logo Seo-won tenta amenizar a situação: foi mal por isso. Acho que eu peguei um pouco pesado. Ele esfrega a cabeça, sem jeito, enquanto observa a cena com uma expressão neutra. Mas Jeonpil, sempre otimista, se recupera rapidamente. Irmão, como você sabe do que eu gosto? De agora em diante, seu nome vai ser Redra. Ele abraça o lobo carmesim com carinho, completamente indiferente ao seu estado. Enquanto isso, Seo-won analisa a situação. A cor não é o problema real. Ele está um pouco fraco por ter sido sobrecarregado. Ele deve colapsar em breve. Baekran, curioso como sempre, pede para dar uma olhada no Redra. Seo-won assente, e Jeonpil chama a atenção de Baekran, dizendo: nosso expert em esqueletos. Baekran, ajustando os óculos com calma, se apresenta. Ele começa a analisar o Redran com precisão clínica. Sua durabilidade é um pouco baixa, mas a resistência óssea aumentou desde antes. Ele aponta com seriedade, o que é um problema, porque sem músculos, todo o impacto vai ser absorvido pelos ossos. Jeonpil, contudo, não perde a animação. Meu Redra não é incrível? Já que foi um presente seu, eu vou cuidar dele com muito carinho. Baekran concorda. Sim, é incrível. Seus ossos e articulações são incrivelmente robustos. Seo-won observa a cena com uma expressão indiferente e corta a conversa, dizendo: não vamos perder tempo aqui. Deveríamos ir andando. Se cuida, Redran. Seo-won olha para Yeol-seo e fala, com um tom mais prático: assim que tudo estiver em ordem, partiremos. A conversa se encerra com todos prontos para seguir caminho. Após um período de deslocamento, Jeonpil, visivelmente cansado, suspira ao chegar ao penhasco. Uau, esse penhasco não é brincadeira, hein? Ele limpa o suor da testa enquanto admira a imensidão à sua frente. Yeol-seo, ao lado de Seo-won, observa a profundidade. Eu nem consigo ver o chão. Ela então pergunta diretamente: Sr. Seo-won, é aqui que iremos montar nossa base, certo? Seo-won confirma: sim. Com o penhasco nas nossas costas, será muito mais fácil de nos defender. Ele olha ao redor e completa com uma expressão sombria: esse penhasco marca o limite do terceiro tutorial. Enquanto observa o horizonte, ele reflete: não importa o quão habilidoso eu seja, há como um sentimento de peso neste lugar. Seo-won reflete sobre o local estratégico do penhasco. Ele conclui que, como jogador, não pode atravessar o limite, o que significa que a área é naturalmente protegida. Então, é impossível ser emboscado por trás. Ele observa o grupo começando a se organizar para montar a base. A maioria dos jogadores acabará lutando na entrada da zona. Assim que estabelecermos uma base aqui, completar o terceiro tutorial é praticamente garantido. Mas ele imediatamente interrompe seus próprios pensamentos: ou eu gostaria que fosse assim. Seo-won recorda os perigos de lidar com constelações como Pan, cujas interferências inesperadas quase o destruíram. Ele pondera sobre a possibilidade de outras constelações rancorosas estarem observando e organizando ataques. Não posso baixar minha guarda. A tensão em seu olhar deixa claro que ele está sempre pronto para o inesperado. Enquanto isso, Yeol-seo coordena o grupo com eficiência. Arun, Dawn, vocês podem, por favor, começar a construir a base. As gêmeas respondem com entusiasmo em uníssono: sim, irmã. Com sorrisos determinados, elas se preparam para trabalhar. Eu tava doida para começar a trabalhar. Finalmente, é hora da gente mostrar nossa força. As gêmeas pedem mais madeira a Seo-won, que concorda com simplicidade. Tudo bem. Elas comemoram. Jeonpil e Kang também se juntam, prontos para ajudar. Eu ajudarei também. Jeonpil, animado como sempre, exclama: eu também. Irmão. Nesse momento, uma mensagem aparece no ar, revelando o próximo desafio. Tutorial, capítulo 3, a colisão começa. Sobreviva até que restem apenas metade dos jogadores que estão participando do tutorial atual. A mensagem segue, explicando as condições especiais. Durante a colisão, você poderá receber totalmente as conquistas de qualquer jogador que derrotar. Seo-won, agora cercado por Arun e Dawn, observa o horizonte com determinação e declara: o objetivo é simples: sobreviver. Ele reflete sobre a realidade brutal que se desenrola ao redor.
Por agora, os arredores da floresta já devem estar um mar de sangue. A tensão cresce, e a cena muda para um caos absoluto entre os jogadores. Gritos ecoam enquanto as lâminas se cruzam, sangue jorra, e a traição se espalha como um vírus. Um dos jogadores, desesperado, questiona o que está acontecendo. Espera, por que os jogadores estão se atacando? Mas a resposta vem fria e sem piedade. Você ainda não entendeu? É por isso que menos de 10 de vocês sobreviveram. O caos é implacável, e a sobrevivência se torna a única moral que resta. Outro jogador, com medo nos olhos, implora por sua vida. Por favor, me poupe. Você sabe o quão difícil foi chegar até aqui. Mas sua súplica é recebida com um sorriso cruel. Por que eu deveria me importar? Se eu matar só mais um, eu sobrevivo. Com uma expressão aterrorizante, ele ergue sua lâmina. Você vai ser o sacrifício. O ataque é finalizado sem hesitação, e o grito da vítima se mistura ao som macabro da floresta. No meio desse massacre, um novo grupo aparece, surgindo das sombras da floresta. O líder caminha com uma expressão sombria, o peso de suas escolhas refletindo em seu olhar. Então, uma mensagem surge. A constelação, velho sombrio de cabelos brancos, grita que agora é a hora. A voz da constelação ecoa em sua mente, sedutora e exigente. Se eu matá-lo, você realmente vai me dar poder? A resposta é impaciente, e o tom do velho sombrio se torna ainda mais cortante. Você ousa me fazer repetir as mesmas palavras? Com um sorriso sinistro, o jogador finalmente cede, entendido. Seus olhos brilham com a promessa de destruição, e ele faz sua declaração final: eu não destruirei só ele, mas o seu clã inteiro. A constelação velho sombrio de cabelos brancos surge em um brilho intenso, exigindo com autoridade que o jogador mostre imediatamente do que é capaz. Sua voz retumba em meio à tensão crescente, e o homem, visivelmente irritado, murmura com desprezo: esse velhote maldito. Ele sente o peso das ordens da constelação, mas sua raiva se intensifica: eu não sou um escravo. Que arrogante! Refletindo sobre sua situação, ele recorda como, no início, havia aceitado as condições do velho sombrio porque precisava do poder emprestado. Porém, agora tudo havia mudado. Ele interfere com tudo, me dando ordens aqui e ali. Sua frustração é evidente, e ele aperta os punhos com fúria. Determinando-se, ele pensa: espera só, assim que eu acabar com isso e pegar meu poder de volta. A raiva transborda, e ele se ergue, agarrando sua arma com força. Vou dar um fim nessa constelação barulhenta de vez. Enquanto isso, em outro ponto da floresta, um grupo avança cautelosamente. Um dos membros comenta, intrigado: mas enfim, essas caras, eles foram fundo. Como eles passaram por todos esses monstros? Sua atenção é subitamente desviada quando o outro aponta com urgência: líder, olhe ali. O líder vira-se rapidamente, tentando entender o que está acontecendo, mas sua expressão muda para confusão e incredulidade. Mas o que é isso? Seus olhos se fixam na cena à sua frente, enquanto a tensão no ar aumenta. Ao avistarem a fortaleza construída ao pé do penhasco, a surpresa é inevitável. Construíram uma fortaleza? Questiona o líder com incredulidade, enquanto observa a estrutura imponente erguida estrategicamente. Um lampejo de luz azul aparece, e a constelação velho sombrio de cabelos brancos reage com impaciência. A mensagem é clara: ele está indignado com a demora do avanço e exige explicações imediatas. Com a mandíbula cerrada e suando de nervosismo, o homem murmura, frustrado: constelação, mas o que carambas é isso? Ele olha para o grupo ao seu redor, tentando incitar coragem entre os homens. Não tenham medo, tem um penhasco atrás deles. Suas palavras, carregadas de uma determinação desesperada, inflamam os ânimos. Se derrubarmos eles do penhasco, ganhamos. A estratégia é direta, mas brutal, e ele lidera a investida com uma ferocidade crescente. No entanto, antes que possam avançar completamente, algo inesperado acontece. Um feixe de luz atravessa o ar e interrompe o ataque, lançando-o para trás. Ele mal consegue reagir antes de ser atingido novamente, cambaleando com o impacto. Seu grito de dor ecoa. Atônito, ele se esforça para entender o que acabou de acontecer. O que está acontecendo? O líder do grupo encara perplexo a barreira luminosa que surge diante deles, seus olhos arregalados enquanto estica a mão para tocá-la. Isso é, murmura, mas sua confusão logo se transforma em compreensão. Ele exclama, alarmado: uma barreira? O campo mágico brilha intensamente, repelindo qualquer avanço e criando uma proteção impenetrável ao redor da fortaleza. Nesse momento, a tensão no ar se intensifica, enquanto flechas e outros projéteis são disparados contra a barreira, ricocheteando em luzes e faíscas, deixando claro que nenhum ataque convencional será capaz de ultrapassá-la. Em outra parte, o som de notificações preenche o ambiente. O cofre da ganância foi aberto. A mensagem ecoa com um brilho dourado, indicando que algo grandioso acaba de ser acionado. No centro de um círculo mágico brilhante, Seon se ajoelha, uma expressão séria estampada em seu rosto enquanto coloca a mão no chão, ativando o que parece ser um poderoso feitiço defensivo.
Uma notificação adicional surge: Círculo Mágico Defensivo de Carmeldir. O texto explica que se trata de uma barreira mágica improvisada, projetada por Carmeldir, um dos executivos da Torre Negra. Embora sua duração seja limitada, ela é descrita como incrivelmente versátil, capaz de bloquear todos os ataques inimigos e impedir intrusões. A determinação no olhar de Seon contrasta com o caos do lado de fora, enquanto ele protege sua fortaleza contra qualquer tentativa de invasão. O campo está montado, e o jogo começa a se desenrolar de forma mais perigosa e estratégica do que nunca. O seu e a outra observam com admiração a barreira mágica que protege a fortaleza. Seus olhos se enchem de surpresa e fascinação enquanto uma delas exclama: "Uau! Como você fez isso?" Seon, com um sorriso confiante, responde de maneira casual. Ele explica que encontrou algo útil na Vila Goblin que haviam atacado anteriormente, revelando pequenas pedras mágicas em sua mão. Ele detalha que usou essas pedras para alimentar o Círculo Mágico Defensivo de Carmeldir. Enquanto isso, ele continua explicando que, embora o feitiço normalmente dure pouco, com o poder adicional das pedras, conseguiriam pelo menos 5 minutos de proteção. Sua explicação é recebida com elogios entusiasmados. Seu afirma, com admiração: "Você não para de impressionar, Seon. Parece até que você é do futuro." Embora um pouco desconcertado pelo elogio, Seon mantém sua compostura. No entanto, a urgência da situação não permite que ele relaxe. Ele é lembrado de imediato: "Se apresse e dê a ordem para atacar. Não vai durar muito." Seu, tomando a iniciativa, grita em alto e bom som: "Pessoal, preparem-se para atacar." Em um movimento coordenado, o grupo responde com energia e foco. As engrenagens da catapulta giram com força, liberando um projétil massivo em direção aos oponentes. Enquanto a estrutura de madeira rende com o impacto do disparo, uma das gêmeas de cabelos observa animada: "Quando defendendo uma fortaleza, você tem que usar as catapultas." Ela troca olhares determinados com sua irmã, que exclama com entusiasmo: "Aqui vamos nós!" A pedra voa pelo ar em um arco poderoso, ganhando velocidade enquanto corta os ventos. Os soldados inimigos no campo de batalha olham para cima, surpresos e aterrorizados ao perceberem o tamanho e a força do projétil. Em poucos instantes, a pedra colide com o solo, criando uma explosão de destroços e poeira que atinge tudo ao redor. O impacto derruba vários inimigos, desestabilizando a linha de frente e criando uma abertura crucial. Do alto da fortaleza, as duas jovens comemoram animadamente. "Funcionou!" Uma delas sorri, triunfante, enquanto a outra retruca com orgulho: "Eu não disse que funcionaria." Kang avança com uma lança em mãos, sua expressão fervendo de determinação enquanto o cenário ao seu redor parece girar em um turbilhão de energia. Cada movimento dele ecoa com um som intenso, como se a própria terra estivesse tremendo com sua fúria. Ele não hesita, saltando com força e mirando um ataque poderoso. Enquanto isso, um adversário é atingido, sendo lançado com brutalidade para longe. O grito de dor de outros inimigos no campo ecoa, refletindo o impacto devastador da investida. Observando de longe, Seon avalia a cena com um olhar afiado. Aquele cara não é diferente de uma catapulta humana. Ele murmura para si mesmo, ajustando sua postura com uma expressão confiante: "Eu não vou perder também." Logo após, uma notificação surge em sua visão, informando que o poder da bola de fogo foi fortalecido pela Torre Mágica Negra. Seon estende a mão, uma marca brilhando intensamente em sua pele. De repente, uma energia ardente começa a se formar, crescendo e se expandindo em torno dele. Uma esfera de fogo toma forma, girando violentamente como um redemoinho de pura destruição. A explosão de chamas varre o campo, queimando tudo ao redor enquanto o calor incandescente faz os adversários recuarem em desespero. No entanto, mesmo em meio ao caos, uma voz firme ecoa, comandando os soldados a manterem o ataque. "Não recuem. Quebrem a barreira." A determinação de seus líderes mantém o exército em movimento, mas os reforços começam a se aproximar rapidamente, trazendo uma nova onda de tensão. Enquanto observa a batalha se desenrolar, Seon reflete com um sorriso perspicaz e os olhos brilhando em um tom dourado intenso: "Eu não esperava que tantas constelações odiassem Mammon." Suas palavras carregam uma leve ironia, mostrando que ele havia antecipado, pelo menos em parte, a situação. Ele toca sua têmpora, calculando seus próximos passos com precisão. Subitamente, o cofre da ganância se abre novamente. Um brilho dourado enche o ar, revelando um pergaminho envolto por uma aura majestosa. Mas o que? A notificação surge imediatamente: "Técnica arqueira do Império Grade." A descrição detalha que essa técnica foi desenvolvida para treinar soldados e que seu poder aterrorizava diversos reinos. Seon segura o arco com confiança, avaliando sua nova arma. Um sorriso astuto surge em seu rosto enquanto ele comenta consigo mesmo: "Graças a isso, eu posso conseguir algumas conquistas." Seon prepara o arco com precisão, a energia emana do seu corpo, cobrindo o ambiente com uma aura rubra pulsante. O poder da técnica arqueira do Império Grade flui através dele, intensificando-se enquanto a tensão na corda aumenta.
Um olhar determinado aparece em seu rosto, e ele dispara a flecha em um movimento calculado. O projétil atravessa o ar como um raio vermelho, causando espanto entre os inimigos. "Uau!" exclama um soldado, pulando para trás no último instante para evitar ser atingido. No entanto, enquanto alguns tentam desdenhar, a confiança em suas expressões logo se mistura com dúvida. "O que é isso? Sua mira não é tão boa." "Não é", diz um deles, rindo em provocação. Outro acrescenta, com um sorriso zombeteiro, "Esse cara não é tão incrível quanto eu pensava." Porém, antes que possam relaxar, um ruído surge, e todos olham para onde a flecha caiu. O chão começa a rachar, e uma energia explosiva começa a irradiar do impacto. Um dos inimigos solta um surpreso. Uma explosão devastadora toma o campo de batalha, engolindo tudo em uma onda de calor e destruição. Fragmentos de terra e fumaça são lançados ao ar enquanto o impacto da técnica de Seon deixa os inimigos em um estado de completo caos. As notificações aparecem, indicando a derrota de jogadores como Kim Tae-woo e James Dean, enquanto seus pontos são roubados com precisão. Seon, com um gesto relaxado e um sorriso, comenta com ironia, meio apelão. Refletindo sobre o uso de seus poderes, ele observa que a autoridade da gula tem suas limitações. Ele pondera sobre como só conseguiu devorar contratantes de Pan após eles terem sido idolatrados. Ainda assim, reconhece que não pode aplicá-la diretamente a jogadores, o que o leva a uma leve decepção. As notificações continuam a surgir, informando que o número de jogadores caiu para menos de 3/4. Seon, com os olhos brilhando de determinação, percebe que o momento crucial está se aproximando. Enquanto isso, uma nova ameaça surge no campo. Ogros famintos aparecem, chamando a atenção tanto dos jogadores quanto de Seon. Ele encara a situação com um sorriso astuto, murmurando para si mesmo, "Lá está, presa mais gostosa do que jogadores." Seon se vira para Yoo Seo-a, com um tom de comando firme, pedindo que ela cuide da base enquanto ele sai para enfrentar os perigos que se aproximam. Preocupada, ela questiona se não seria perigoso ele ir sozinho, mas Seon, confiante, responde que é mais fácil para ele estar só, pois pode recuar rapidamente caso as coisas deem errado. Ele completa em pensamento, deixando claro que levar alguém junto apenas o atrasaria. Kang Yan-shou, determinado, interrompe a conversa ao afirmar com firmeza que irá também. Seon o encara por um momento, avaliando sua postura, e por fim cede com um simples "tudo bem." Internamente, ele reconhece que, sendo Kang Yan-shou, ele é mais do que capaz e pode ser útil no combate. Com um pensamento acolhedor, ele dá as boas-vindas à ajuda. Enquanto eles avançam, a conversa se volta para os ogros famintos. Kang Yan-shou questiona sobre a força dessas criaturas, ao que Seon responde que são realmente fortes, e até para ele será um desafio enfrentá-los de frente. Ao ouvir isso, um sorriso confiante se forma no rosto de Yan-shou, que responde com entusiasmo que mal pode esperar pelo confronto. Enquanto correm pela floresta, Seon reflete sobre Kang Yan-shou, percebendo que ele está ansioso por uma luta de verdade. Yan-shou, até agora, só enfrentou adversários fracos, o que o deixa ainda mais motivado para encarar um verdadeiro desafio. Quando Yan-shou pergunta como eles vão encontrar o monstro, Seon responde com um sorriso enigmático, garantindo que não será difícil. Ele diz que será impossível não perceber a presença da criatura. Yan-shou, intrigado, questiona o que Seon quis dizer. Mas, antes que possa obter uma explicação, uma intensa energia surge no ar, e o céu parece se dividir com a presença esmagadora. No instante seguinte, dois enormes ogros azuis aparecem, a aura deles pulsando com pura agressividade. Um dos monstros segura uma pessoa com força, elevando-a como se fosse um mero brinquedo. Yan-shou observa a cena, chocado, e grita em descrença. Mas o que é aquela coisa? A tensão atinge o ápice enquanto eles encaram a monstruosidade que agora domina o campo de batalha.